Que oportunidade preciosa Deus tem dado a vocês de, ao longo desses 8 domingos, estudarem sobre assuntos e temas tão relevantes, para que estejam alinhadas, sobretudo, com a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma luta para nós, é um desafio constante, diário, colocando em teste, em prova a nossa fé, mas também dando-nos a oportunidade de perceber que quão precioso é estarmos totalmente entregues nas mãos de um Deus que é soberano, que conhece todas as coisas, que tem o melhor para os seus filhos e que não faz nada de uma forma arbitrária ou desconexa sem que Ele tenha um propósito para cada um de nós. Vamos orar? Pai, precisamos do Senhor aqui nesta manhã, em que, primeiramente, expressamos a nossa gratidão a Ti por mais um dia de vida, uma noite de descanso e uma nova manhã, ó Deus, com uma oportunidade tão especial como esta, de estudarmos a Tua palavra. Conduz-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, torna os nossos corações sensíveis e também acessíveis a Ti, aquilo que o Senhor pretende para nós aqui nesta manhã. De fato, nós, como Teus filhos, filhas, nós desejamos cumprir a Tua vontade e confessamos que temos dificuldades, ó Deus, em fazer isso no nosso dia a dia por causa das pressões externas, mas especialmente, ó Deus, por causa dos enganos do nosso próprio coração. Abençoa-nos aqui, em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, este é o nosso tema, buscando e se sujeitando à vontade de Deus. O que você diria se alguém orasse assim? Senhor, me mostre se eu devo me separar ou não. A ideia de que Deus tem uma vontade específica para cada detalhe da vida de cada um de nós, como decisões de casamento, carreira, ministério, etc., não é uma ideia bíblica. Muitos, entretanto, buscam descobrir essa vontade como se fosse algo místico para nós. Recentemente, aconselhando um jovem já casado, tentando salvar o casamento, ele me trouxe várias questões e foi muito fácil compreender que a teologia dele estava muito equivocada, distorcida em relação à vontade de Deus. Por exemplo, ele dizia, eu quero que Deus me dê um sinal para que eu tenha certeza se é por aqui que eu devo ir. E várias vezes eu trazia para as Escrituras para dizer, olha aqui, você não precisa de um sinal. Deus já revelou a sua vontade a você. Então vá por esse caminho. Obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras, sem dúvida, é o melhor para nós. Além disso, é aquilo que nos traz liberdade para a vida, a fim de que as nossas decisões sejam sábias, sejam responsáveis e baseadas em princípios bíblicos que nos foram revelados por Deus. Por exemplo, a vontade de Deus para cada uma de vocês é que vocês sejam santas. A vontade dele também é que vocês sejam submissas, que revelem um coração grato, amoroso, que sejam conduzidas e controladas pelo Espírito Santo. A obediência é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, depois disso, fazer o que quiser, desde que não contradiga os preceitos de Deus, é a liberdade que Deus nos oferece, porquanto andamos ou buscamos andar de conformidade com a sua vontade. Uma pergunta: é possível saber se estou realmente dentro da vontade de Deus em todas as coisas? E diante daquelas situações difíceis,
a morte inesperada ou abrupta de alguém, a interrupção de um projeto, o projeto dos sonhos, a saída de um filho, o desemprego, a guerra. Como entender a vontade de Deus nessas situações? Outra pergunta. Você pode fugir da vontade de Deus? Esse é o nosso assunto aqui. Será que, sendo filho de Deus, procurando andar nos seus caminhos, mesmo assim, eu posso fugir da sua vontade? Obviamente, há muitas considerações a fazer sobre isso. Eu quero apresentar a vocês algumas delas, inclusive trazendo alguns exemplos de fugas que temos em comum em relação à vontade de Deus. Muitas coisas estão muito além da nossa compreensão. Deus não nos quis e nem devemos esperar que Ele nos revele todas as coisas. Ele não tem nenhum compromisso em nos revelar tudo aquilo que faz parte do seu plano soberano, aquilo que nós chamamos de verdade ou vontade absoluta ou determinada de Deus. Entretanto, nós sabemos que fugir da vontade de Deus, e muito menos fugir dele, não convém a santos, a filhos, mesmo quando estivermos diante de algum mistério. Eu não sei para onde eu vou, o que vai acontecer. Mesmo assim, nós podemos descobrir quão fiel ou digno de confiança é o Senhor e quão seguro é nós procurarmos andar nas suas mãos conforme a sua vontade. O John Piper afirma que nada no universo acontece sem o conhecimento, a permissão e os propósitos de Deus. Você crê nisso? Será que temos plena consciência disso no nosso dia a dia, na nossa labuta, na nossa vida? Jó, quando nós olhamos para a sua experiência de tremendo sofrimento, nós vamos entender que ele compreendeu a limitação humana diante de um Deus soberano que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e que nada foge aos seus planos. Então ele disse: realiza maravilhas que não se podem perscrutar. Ele realiza milagres incontáveis. Quando passa por mim, disse Jó, eu não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazer? A compreensão de alguém em pleno sofrimento, não tendo dúvidas quanto a essa soberania, a esse controle e, ao mesmo tempo, a incapacidade que a gente tem de compreender todas as coisas. Porque o nosso Deus é inescrutável. Davi disse isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Então, quão fiel e digno de confiança é Deus e quão seguro é nós estarmos sempre nas suas mãos. Eu diria o seguinte: se nós estivermos dispostos a deixar Deus ser Deus, sem fugas, então nós teremos que dizer que Ele tem o direito de nos levar para onde Ele quiser, pelo processo que Ele mesmo escolher, ainda que a jornada seja difícil, altos e baixos, ou até mesmo uma jornada perturbadora. Mas se Deus é Deus, Ele tem o direito. E essa é uma luta constante que eu tenho, que nós temos. Se Deus é Deus, por que não? Por que eu estou tentando controlar as coisas? Qual a razão da minha inquietação?
sobre determinados assuntos, eu preciso deixar que Deus, de fato, seja Deus na minha vida. Quais são as possíveis fugas da vontade de Deus? Vocês conseguem me trazer algumas, rapidamente? Como é que alguém pode fugir? Ou qual seria essa fuga da vontade de Deus? Silêncio, ok? Ignorar. Alguém disse aqui. Indo em direção contrária ao que Deus já mostrou, ótimo. Distrações, ou seja, os entretenimentos diversos, né? Quando ocupa muitas vezes a mente, e essa mente que precisa estar constantemente em transformação. Alguém mais? Rebeldia, opa, o coração rebelde é um obstáculo à vontade de Deus. Eu quero porque quero o que quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. Mais algum? Orgulho. Na verdade, o orgulho é a principal razão pela qual nós fugimos da vontade de Deus. É o pecado que impulsiona todos os demais pecados, inclusive as nossas fugas da vontade de Deus. Mas deixe eu considerar com vocês algumas possíveis fugas da vontade de Deus. Primeiro, quando nós buscamos os prazeres transitórios do pecado, em lugar daquilo que Deus propõe e deseja para nós. Vocês se lembram da história de alguém assim na Bíblia? Moisés é um desses exemplos. A Bíblia diz que ele, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. O que nós vemos aqui é essa renúncia de alguém pelos prazeres transitórios àquela comida, aquele tratamento real, as iguarias, os privilégios que ele tinha. A história nos conta que Moisés renunciou os prazeres do Egito para que pudesse fazer ou seguir a vontade de Deus. A história nos diz que pela primeira vez lá no Egito, Moisés fugiu do Egito, mas com medo de Faraó, e logo depois ele matou um egípcio, porque estava sendo opressor do seu povo. Entretanto, reflexo de um homem que não estava enquadrado ou encaixado na vontade de Deus, mas tentando fazer justiça com as próprias mãos. Mas agora aqui, ele deixa o Egito e tudo o que o Egito representava, os prazeres transitórios, para que pudesse ser leal a Deus. Alguém mencionou aqui entretenimentos, diversões. Quantas coisas o mundo nos oferece para que nos desviemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Não há nada de errado em nós desfrutarmos daquilo que o mundo nos oferece, coisas que especialmente foram criadas pelo próprio Deus para o nosso prazer, para o nosso lazer. Entretanto, quando nós trocamos a vontade de Deus para que possamos satisfazer os prazeres deste mundo, esta é uma fuga da vontade de Deus, pode ser fruto de uma rebeldia, de um coração indiferente, omisso ou orgulhoso, e nós poderíamos trazer aqui vários exemplos de prazeres desses dias para nos desviarmos da vontade de Deus. Mais um exemplo. Aqui fica claro a gente entender. Quando, embora tendo conhecimento, optamos por não seguir o conselho, o princípio ou a vontade de Deus. Este é um dos conflitos mais comuns na vida de um cristão, na vida de um casal, na vida do crente, a fuga da vontade revelada de Deus. O que nós percebemos é que, em última análise,
nossos problemas existem, nossos conflitos existem, porque nós não seguimos fielmente a vontade de Deus. Especialmente nós que temos o privilégio de participar de uma igreja com tanta exposição bíblica, com tanta mensagem expositiva do texto bíblico, para que nós possamos conhecer toda a vontade de Deus, ou a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que toda a Escritura é útil, mas nós fugimos para o conforto temporário que muitas vezes adquirimos da sabedoria humana. Faça isso, faça aquilo, são tantas vozes, tantos conselhos, tantos conceitos. As falácias do humanismo tão presente nos nossos dias, tentando nos inchar, satisfazer os nossos desejos, alimentar o nosso orgulho, elevar a nossa autoestima. E são muitas essas falácias dos nossos dias. Você é bom, descubra o potencial que há em você, culpa inexiste, o importante é que você se sinta bem, confortável. Obviamente que você nunca é responsável pelo seu sofrimento, alguém causou isso, seja no passado ou no presente. São tantas as falácias dos nossos dias. Além de uma cultura atual de transformar qualquer expressão de sofrimento em doença, em transtorno. Muitos cristãos, infelizmente, estão deixando de obedecer a Deus para seguir esses conselhos, quando, na verdade, poderiam estar desfrutando de um tratamento da cura, do alívio, do conforto para os seus corações aflitos, através das Escrituras, através da palavra de Deus. Então, Jonas, nós conhecemos muito bem desde pequeninos, né, a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a ele com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença de Deus, dirigindo-se para Tarse. Aqui nós temos algo muito claro. Havia sim uma ordem, uma orientação. A vontade de Deus manifesta a Jonas para que ele fosse até aquela cidade onde havia um povo perverso que não se importava com o Senhor e pregasse ali a mensagem de arrependimento. Mas Jonas, ele fugiu da vontade de Deus. Medo, rebeldia, orgulho, ciúme, todas essas coisas a história nos conta, nos revela. O que havia no coração de Jonas para que ele não fosse até lá e fugisse, ou buscasse tentar fugir da vontade de Deus? Ele não admitia que Deus se compadecesse daquele povo. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus por causa dos nossos caprichos? Mas sabemos o que Deus nos diz. Faça isso, vá por aqui, mas nós fugimos para satisfazer antes os nossos desejos. Além disso, está relacionado à fuga anterior, nós podemos estar alimentando desejos idólatras. E esta é uma das grandes fugas da vontade de Deus. Idolatria é um dos assuntos mais tratados nas Escrituras. E não é por acaso. Deus sabia que os nossos desejos seriam inclinados a uma satisfação ou busca por satisfação em outras coisas, em objetos, em pessoas, em condições, em posições, do que no próprio Deus. E eu
quero trazer este exemplo aqui de Raquel. Ela não podia dar filhos a Jacó. Ela teve inveja de sua irmã por conta disso. E a reação dela foi: dê-me filhos ou então morrerei. Um bom grupo de teólogos, expositores, eles entendem que essa reação de Raquel demonstrou uma idolatria. Na verdade, ter filhos era a razão da sua vida. Mas há um elemento importante aqui, é que naqueles dias era vergonha uma mulher não dar filhos ao marido. Ela tinha, então, menos valor que uma mulher morta. Mas aqui, Raquel, ela precisava entender que é Deus quem abre e fecha as portas. Ele dá, ou não dá, ou mesmo tira, conforme a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Na Bíblia nós lemos claramente, e é interessante que é o último verso do último capítulo da primeira carta de João, nós temos a exortação: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Há uma versão que diz: fujam dos ídolos. Idolatria é um dos problemas mais tratados na Bíblia, e no Velho Testamento, basicamente, idolatria se resume ao desvio do homem de Deus. E a palavra similar usada no Novo Testamento para idolatria é desejos. Então, no Novo Testamento, desejos ou efitemia é característica e resumo para o mesmo desvio. Ambas as palavras, idolatria e desejo, descrevem o nosso problema. Nós vamos atrás de ídolos. Nós alimentamos ídolos. E um ídolo é qualquer coisa que ocupe um lugar mais importante do que Deus, o lugar que pertence a Deus nas nossas vidas. Por isso que eu disse, pode ser um objeto, uma coisa, alguém, um sonho, qualquer outro desejo alimentado, e ainda que possa ser um desejo justo, a intensidade desse desejo ela é tão grande que em segundo plano fica o desejo de agradar e glorificar a Deus. Então, quando nós fugimos para alimentar os nossos desejos e não nos preocupamos em glorificar a Deus, que poderá nos dizer agora não, ou simplesmente não, ou espere, certamente nós estamos aí alimentando algum ídolo no nosso coração. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho, carreira, dinheiro, aparência. Tivemos a triste notícia nesses dias de uma cantora brasileira que morreu na Turquia ao ser submetido sem qualquer cuidado a uma cirurgia estética. E isso tem acontecido cada vez mais. Nada contra a boa mordomia do corpo que as irmãs devem exercer, mas o problema é quando o corpo passa a ser um ídolo, reflexo de uma não aceitação daquilo que foi criado, daquilo que foi concedido por Deus. Então o apelo é: guardem-se dos ídolos. E não há força maior para nos guardarmos dos ídolos, senão unicamente Deus
e a primazia, o primeiro lugar que ele deve ter no nosso próprio coração. Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Então não é por acaso que nós temos o mandamento para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Por que nós temos esse mandamento? Porque Deus sabia que nós iríamos amar mais a nós mesmos, né? Fugindo de tantas maneiras para que Ele não seja a pessoa mais amada nas nossas vidas. Que tal considerarmos esta outra fuga? Quando priorizamos tarefas e negligenciamos a adoração. Literalmente, nós vemos nessa experiência de Marta e Maria que Marta estava em alvoroço, arrastando tudo ao redor. Essa ideia literal ali do que o texto diz, quando Jesus diz a ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Entende aqui a preocupação de Jesus? Ele não está condenando o cuidado dessa mulher pela casa, sua limpeza, arrumação, ornamentação, colocar os pratos à mesa, não esquecer dos guardanapos, etc. e tal. Essa não é a questão aqui. Mas a única coisa necessária foi exemplificada por Maria, ou seja, uma atitude de adoração, de reflexão, meditação, ouvindo Jesus com a mente e também com o coração. Isso significa que tudo pode esperar, porque nada é tão importante do que esta atitude de adoração, consideração, deleite, aproximação do próprio Senhor Jesus Cristo. Certamente que vocês devem entender como é que isso se aplica no seu dia a dia. Às vezes que você é tentada em abrir mão de algo tão precioso, a mesa do Senhor, porque você tem que colocar a roupa na máquina, você tem que limpar o banheiro, coisas necessárias, mas não tão necessárias, e muito menos, não mais importantes do que essa atitude de adoração e meditação, ouvindo Jesus com a mente e com o coração. Isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas, porque nós não fomos criados para nós mesmos, e nem para as coisas deste mundo. Nós somos criados para adorar a Deus, reverenciando, andando no seu temor. E ao fazermos isso, nós inclusive teremos mais prazer e excelência naquilo que fizermos, que é pertinente à responsabilidade que nós temos, seja as minhas como homem, as suas como mulheres. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer o quê? Como para o Senhor, para agradar o Senhor, Colossenses 3:17. Mais uma fuga. Em que sentido a oração ou negligenciar a oração pode ser uma fuga? Não é difícil nós pensarmos nesse sentido. É que toda oração, em primeiro lugar, deve submeter todas as coisas aos propósitos, aos planos e à glória de Deus. Toda a oração. A questão é que nem sempre nós submetemos a Deus.
todas as coisas, aos seus propósitos, planos e à sua glória. Concordam? Não somos tentados a não fazer isso. Então, o simples fato de nós não orarmos sempre pode tranquilamente caracterizar uma fuga. Porque se a oração revela, sobretudo, um coração submisso e dependente dele, quando eu não faço isso, ao dar este passo ou outro passo, o que eu estou revelando? Eu posso, eu controlo, eu não preciso, eu dependo. Na verdade, eu estou fugindo. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que, embora com uma agenda repleta de compromissos e atividades, ele gastava tempo em oração, retirava-se para o monte para orar. Paulo nos ensina muito sobre a oração. Um homem que não apenas foi exemplo, é exemplo para nós, mas ensinou muito sobre a oração. E é interessante notarmos que nenhuma oração de Paulo foi buscando o seu próprio conforto. Uma fuga. Nós podemos, inclusive, orar, como diz Tiago, apenas para satisfazer nossos desejos egoístas. Não vemos Paulo fazendo isso. Ele olha pela igreja, o seu crescimento, ele olha para que conheça mais do amor de Deus, ele olha para que o seu testemunho continue firme, ele olha para que seja instrumento de Deus. Martinho Lutero disse: eu tenho tanto para fazer que preciso gastar as primeiras 3 horas em oração. Meu Deus, não faço isso. Quanto mais cheia a agenda, o que a gente faz? Opa, a gente pula da cama logo e vamos em frente. Entretanto, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma fuga. Amar ou conformar-se com o mundo. Quando a palavra nos diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ainda no verso 17 do capítulo 2 de 1 João, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amar o mundo é colocar o coração nele. É buscá-lo em primeiro lugar, buscar satisfazer nele nas suas coisas. É ceder à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba da vida. Além disso, nós devemos considerar que para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos tomar a forma do mundo. Gente, a palavra não se amoldem, amoldar-se aqui é não assumir uma expressão exterior que não reflita o que está no interior. De uma forma simples, eu entendo que isso aqui significa que eu tenho que ser, na prática, aquilo que eu sou em Cristo. Se eu sou crente, sem qualquer mérito pessoal, unicamente por conta da graça de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim, eu devo então andar de modo digno dessa vocação, da minha condição, da minha posição. É ser, na prática, aquilo que eu sou de fato em Cristo Jesus. E se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o mundo.
Eu vou optar pelas fugas que o mundo oferece para que eu possa me satisfazer conforme as minhas necessidades. Alguns exemplos. Não há dúvida de que existem vários outros que poderíamos trazer, mas o tempo aqui não nos permite. Então eu quero levá-las a considerar o seguinte. Eu entendo que há dois aspectos relacionados à vontade de Deus. O primeiro diz respeito à sua vontade absoluta, determinada. Você não pode fazer nada para mudar isso. E o segundo é o aspecto da vontade desejada, a vontade moral de Deus para as nossas vidas. Todos nós deveríamos pensar muito mais teologicamente. Porque, gente, nós, envolvidos neste mundo, nós tendemos a ficar ocupados com as coisas desta vida. Então, a maior parte do tempo, o nosso pensar é horizontal, sobre as coisas desta vida. O que eu preciso, o que eu vou fazer, os meus planos, o que os outros pensam, como vou cuidar dos meus, etc. e tal. Essas coisas em si não estão erradas. O problema é que eu preciso de uma teologia bíblica para que eu pense corretamente sobre essas coisas. E é a minha teologia bíblica que me faz pensar como Deus pensa. A sabedoria que Deus nos oferece é uma sabedoria que ela vem por conta desse discernimento da vontade de Deus que nos foi revelada. Quando então nós conseguimos mudar o foco de nós mesmos para focarmos em Deus, naturalmente nós somos levados a uma perspectiva além, muito acima do nosso mundo que é imediatista. A vontade determinada de Deus diz respeito aos seus decretos. Ninguém pode frustrar. Você não vai alterar a vontade de Deus. Deus não tem um compromisso, como eu disse, em revelar toda a sua vontade absoluta para nós. Algumas coisas ele revela. Entretanto, eu não sei o que vai acontecer ali, mas enquanto eu procuro andar conforme a vontade desejada de Deus, ali eu não terei dúvidas de que estarei na vontade de Deus absoluta, que foi da vontade de Deus. Eu entendi. Antes eu não compreendia, mas ali eu entendo que é a vontade de Deus para a minha vida. Só para concluir essa parte, várias palavras são usadas na Bíblia para se referir à vontade de Deus. Agora anotem, a Escritura é primariamente uma história, e essa história é uma história do propósito redentor de Deus, e a maioria das alusões à vontade de Deus se refere a esse propósito para as nossas vidas. Então, se eu quero saber o que Deus tem para mim, eu preciso, então, olhar para as Escrituras. Isaías disse, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Significa que nada pode mudar o conselho ou a vontade absoluta de Deus. Então, notem, ela é soberana e imutável, ela é irresistível e abrangente, ninguém foge dela. Ela inclui tudo o que acontece, até o mal, entretanto, sem que Deus seja o autor do pecado. E muitas vezes ela não é revelada ao homem. Então, referindo-se àquilo que Deus soberanamente determina e que inevitavelmente acontece,
Amós disse: com efeito, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Nada ocorre fora do plano soberano de Deus. Isaías declarou: pois o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? A pergunta agora é: eu posso fugir da vontade desejada ou moral de Deus? Posso. A vontade desejada de Deus, ela sempre é revelada nas Escrituras. Não é algo místico. Você não precisa buscar que Deus revele algo a você, embora você dependa da sabedoria dele para andar pelos seus caminhos. Muitas vezes recebemos pessoas aqui a quem buscamos ajudá-las nessa compreensão, porque elas até então dependiam de uma revelação mística da vontade de Deus para todas as coisas. Podemos fugir dela? Sim. Vejamos alguns exemplos. Claramente a Bíblia diz que Deus deseja a nossa santificação, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Toda a palavra de Deus contém a sua vontade, tanto as proibições quanto as permissões. É o que Deus deseja para nós ou que Ele deseja que não façamos. Quando alimentamos os desejos naturais de forma pecaminosa, nós estamos seguindo em direção contrária àquilo que Deus deseja. Quando buscamos satisfazer os nossos desejos legítimos, naturais, que nos foram dados por Deus, mas de uma forma pecaminosa, nós estamos desobedecendo à vontade desejada de Deus, que é a nossa santificação. Quando mentimos para obter alguma coisa, alguma vantagem, nós estamos desobedecendo à vontade de Deus. Qualquer uso que nós façamos dos nossos corpos de uma maneira pecaminosa ou com desejos pecaminosos, nós estaremos então descumprindo a vontade de Deus, optando por essa fuga. Como eu disse, pode ser um desejo para uma necessidade natural que nos foi dada por Deus, mas ele é tão intenso que nos leva a pecar para que seja satisfeito. Pessoas têm justificados certos pecados imorais dessa forma. Eu mereço, eu posso, a carga que eu tenho é muito pesada, a pessoa que deveria me satisfazer não satisfaz, então, por que não alimentar os meus desejos carnais de uma forma pecaminosa, mesmo não sendo da vontade de Deus? Paulo diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Há muitas orientações na Bíblia que dizem respeito ao cuidado do nosso próprio corpo. E por que a Bíblia dá tanta importância ao corpo? Porque é uma perspectiva escatológica de que um dia os nossos corpos serão transformados, apresentados diante de Deus. E enquanto aqui, sendo templos do Espírito Santo, Deus deseja a santificação para as nossas vidas, a santificação dos nossos corpos. O mundo nos oferece muitos atrativos para nós cairmos na imoralidade e fugirmos da santificação, que é o que Deus propõe para cada um de nós. São muitas as fugas dos nossos dias, muitas delas propostas como alternativa para que o homem resolva os seus problemas, né? Seguindo a linha de Freud, né? Dando vazão às suas expressões naturais, como ele bem o entender, que ele assim se satisfaça. Mas essa não é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Deus deseja a verdade, não a mentira.
Somos muito tentados nesta área. O mundo nos apresenta muitos atrativos, muitas falsas notícias, ou uma cultura que se alimenta delas. E eu diria que mentir e não falar a verdade é muito mais do que contar alguma história falsa, ou dizer uma fake news. Pode incluir exageros, distorções, calúnias, promessas não cumpridas, enganos, desculpas falsas, aquelas mentirinhas comuns. O marido liberou o cartão, só comprei isso, só que vai ver na conta no final do mês que não foi só aquilo. Amigas, às vezes eu acho que vocês, mulheres, e também nós, homens, poderíamos ser muito mais bênção na vida de outros, falando a verdade, ainda que aquela amiga não goste. Quando não falamos a verdade, gente, quanta coisa ruim, má pode acontecer. Se deixarmos de falar a verdade naquele momento em que nos foi dado, nós poderemos estar estimulando, por exemplo, jovens solteiras a namorarem rapazes incrédulos, mulheres separadas a se relacionarem com o primeiro homem que aparecer, não sendo cristãos. Às vezes nós temos que trabalhar muito para consertar um estrago feito quando, se a verdade tivesse sido dita por uma amiga, uma irmã de confiança, aquele passo não teria sido dado. A pessoa ia pensar duas vezes. Nós precisamos fazer isso na igreja. Nós somos instrumentos na vida uns dos outros para vencermos essa batalha das fugas para a satisfação dos nossos desejos. O problema da fofoca, certamente, deve ser considerado aqui. Não aceitar que alguém traga alguma difamação, sim, exortar essa pessoa a falar com a pessoa, e se ela não falar com a pessoa, eu preciso dizer, eu vou falar com ela sobre o que você me disse a respeito, porque se ela está em pecado, eu preciso ajudá-la. São tantas situações práticas para nós exercitarmos isto, praticarmos a verdade e não optarmos e nem fugirmos para a mentira. Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Uma vez que somos filhos de Deus, ele já trouxe a teologia e agora ele apresenta situações práticas da vida cristã. Fale cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros, ou de um mesmo corpo. Ari Veloso dizia que a fofoca na igreja deve ser combatida como câncer. Porque se ela não for combatida, ela vai contaminar, ela vai dividir, ela vai causar um estrago, vai cheirar mal, vai causar doenças espirituais as mais diversas possíveis. Não fujam para a mentira. Desejem e pratiquem a verdade. Deus deseja gratidão e não a murmuração. Vontade desejada. Como Deus pode usar a sua vida através de atitudes e expressões de contentamento e gratidão. E é gratificante quando algumas pessoas, passando por uma experiência extremamente difícil, de dor, de luto, de enfermidade, revelam esse equilíbrio que é sobrenatural, que vem do Senhor, está lá dentro.
e pode encorajar pessoas em situações menos ou mais favoráveis. A falta de gratidão é uma característica do mundo ímpio, dos incrédulos. Nós murmuramos por acharmos que a nossa vontade é mais importante do que a do outro, do que a de Deus. Nós murmuramos porque não obtemos aquilo que gostaríamos de obter, como nós esperamos ou planejamos obter. Paulo, descrevendo a característica desses dias de um mundo sem Deus, ele diz assim, que eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram ou renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Nem lhe renderam graças. Quão importante é a gratidão dentro de uma casa, ainda que haja dificuldades, doenças, provações. A gratidão é uma grande virtude. Então, que Deus nos ajude para não fugirmos para a murmuração, como se precisássemos ser bem mais quistos, ou vistos, ouvidos por alguém para nos satisfazer. Temos muitos exemplos bíblicos nesse sentido. Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, algumas características que nós podemos perceber aqui da vontade de Deus desejada. Ela pode ser conhecida e obedecida ou desobedecida. Ela reflete o caráter de Deus e a sua vontade moral, ética para as nossas vidas. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Por isso que conhecer as Escrituras é conhecer a vontade de Deus. É o padrão de como devemos viver e agradar a Deus. Não é o mundo quem nos diz, determina, é o que Deus pensa, é o que Ele diz, é o que Ele já nos revelou para a glória dEle e para o nosso bem. Ele não é um desmancha-prazer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por conta disso, nessa reta final, eu queria considerar com vocês alguns princípios fundamentais para que a gente possa aprovar a vontade de Deus nas nossas vidas. O primeiro deles, então, é este. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Se você tem algum assunto, alguma questão, alguma dúvida e precisa de sabedoria, busque antes compreender o que Deus já revelou a você através das Escrituras. Não há área das nossas vidas sem que não tenhamos alguma orientação, algum princípio prescrito por Deus para que possamos andar por eles e glorificar o seu nome. A Bíblia é a principal fonte da vontade de Deus. Se eu ignoro a Bíblia, eu ando nas trevas. Seria muita pretensão eu desejar andar na vontade de Deus e deixar de lado a minha Bíblia na segunda, na terça, na quarta, até sexta-feira, sábado, no domingo eu abro, lógico. Não seria? Seria muita pretensão, mas pretensão de um pecador que está fugindo da verdade, que está buscando algo que Deus não prometeu dar e não vai dar, se nós não levarmos a sério a sua palavra. Porque a vontade de Deus está centralmente revelada na Bíblia. Ela não é subjetiva ou misteriosa, é objetiva e ela é acessível a você e a mim, qualquer que seja
esta área. Nós conhecemos bem este texto. Talvez todos aqui conheçam de cor. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a inscrição na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem, para que a mulher de Deus sejam aptos e preparados para toda boa obra. Charles Swindoll, ele diz que quanto mais você conhece a palavra de Deus, menos confusa será a vontade de Deus. Aqueles que têm menos problemas com a vontade de Deus são os que mais conhecem a sua palavra. Segundo princípio, como eu mencionei, a vontade de Deus envolve ou exige a renovação da mente. Paulo diz: não tomeis a forma do mundo, ou não vos conformeis com este século, com esta era, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como fica claro nas Escrituras que a mente é o principal foco deste sistema que está sob o domínio do príncipe das trevas. Ele atua de várias maneiras, usa homens, estratégias diversas para fazer a cabeça das pessoas para que elas não se sujeitem a Deus e à sua vontade. Mas como nós estamos encharcados com essas propostas, filosofias, vozes, nós precisamos de uma renovação diária da nossa mente, que inclui o nosso coração. Então vejamos, a carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Isso significa um processo intensivo de transformação, de mudança. Despir-se, renovar-se e revestir-se da mente de Cristo, da palavra de Deus, da sua vontade. Conhecer a vontade de Deus requer a transformação interior, requer essa mente renovada que não se conforma com o mundo. Então nós devemos abandonar o padrão mundano, fugir dele e buscar a mente de Cristo para que possamos discernir a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus em alguma área específica da minha vida pode ser um tanto obscura pelo fato de eu tentar ao mesmo tempo equilibrar entre o padrão do mundo e a vontade de Deus? Hoje há muita negociação no meio evangélico, né? Tem se relativizado muito as Escrituras. Não, isso aqui foi para o passado, para hoje já não serve. Nova época, novo tempo, já não serve mais para os nossos dias, né? E esse conformismo, que também é teológico, né? Ele precisa ser combatido. Nós precisamos ser defensores de uma verdade que é a verdade de Deus e a sua palavra. A palavra que tem autoridade final. A palavra final é das Escrituras, sobre qualquer assunto. A ciência é importante, os estudos dos homens são importantes, mas quando há algum dilema, algum conflito, eu me sujeito e acato a autoridade da palavra de Deus. Ela tem mais valor. Terceiro princípio,
essa vontade de Deus é centrada em Cristo Jesus. Sem Ele, você não teria acesso a ela. Nós não poderíamos conhecer a vontade de Deus se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido revelado a nós. Sem que crêssemos nele e, consequentemente, recebêssemos do seu Espírito, qual a capacidade humana para discernir a vontade de Deus? Os homens vão de mal a pior por não conhecerem a vontade de Deus. Mas antes de conhecer a vontade de Deus, eles precisam conhecer a Cristo, para que, sendo iluminados, entendam essa verdade que lhes foi revelada para que possa abençoar as suas vidas. Mas eu quero destacar aqui exatamente esta verdade, que a vontade de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, obedecer a Cristo, obedecendo a vontade, obedecer a Cristo é obedecer à vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. E eu quero ler Colossenses, capítulo 1, 16, diz assim: Nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos, para que em tudo tenha a primazia. A vontade de Deus é centrada em Cristo, logo isto implica em segui-lo com integridade, em amar como Cristo amou e ainda em ser submisso a Ele em todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a nós mesmos é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Paulo vai dizer: se vivemos, para quem nós vivemos? Para o Senhor vivemos. Se morremos, para quem nós morremos? É para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou, outra versão que diz: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. A questão de fugir ou não da vontade de Deus é uma questão que envolve o senhorio de Jesus. Quem é o Senhor sobre a minha vida? Quem é que manda, determina, o cabeça, lidera, coordena? Quando necessário, puxa a orelha, me disciplina? Jesus não veio para ser apenas o seu Salvador, o meu Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Isso significa que, como filho, eu glorifico, buscando me sujeitar inteiramente e integralmente a Ele, em todas as coisas. Mais discernir a vontade de Deus envolve oração, sabedoria e submissão. Não é algo místico. Nas decisões da vida não devemos esperar uma revelação mística da vontade de Deus, mas orar, buscar conselho sábio, considerar as Escrituras e confiar então nas providências de Deus. Que privilégio nós temos desse mútuo aconselhamento bíblico. Se alguém necessita de sabedoria, de direção, recorremos a alguém que pode nos ajudar, nos encorajar, nos confrontar, inclusive, para que possamos seguir a vontade de Deus. Paulo disse:
aos Efésios: portanto, não sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual é a vontade de Deus. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. Então, a nossa vida deve ser um constante procurar dessa vontade de Deus revelada a nós. Minhas irmãs, para concluir, algumas atitudes necessárias para que cada um de nós possamos experimentar a vontade de Deus, baseado em Romanos capítulo 8. Como eu disse, pensar teologicamente é indispensável. Procure ser uma boa teóloga, alinhada às Escrituras, à teologia sistemática, à teologia bíblica. Procure os temas das Escrituras. Pensar teologicamente é indispensável. Nós estamos muito presos a esta vida terrena e não gostamos muito de coisas instáveis. Só que nós não temos o controle sobre as nossas vidas, o futuro não nos pertence. O nosso filme não é como o filme, os filmes de Hollywood. Alguns acabam bem, mas outros acabam sem acabar. E daí? A nossa história não é assim. Nós, quando pensamos teologicamente, nós encontramos conforto em relação à vontade de Deus em pelo menos 4 atitudes que eu quero recomendar a vocês. A primeira delas, espere e persevere se você busca a sua vontade. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, ainda que você não veja o final da estrada, do túnel, da linha, não fuja, espere. Espere com confiança. Não se desespere, Deus está no controle de todas as coisas. Segunda atitude, vá em frente, mas vá de joelhos. Ir em frente requer 2 coisas: confiança e dependência. Há responsabilidade aqui que é sua, ir em frente, mas é uma responsabilidade dependente. Deus não vai por você, mas você não vai sem Ele. Então você vai e depende. Responsabilidade dependente. Esperar a resposta da vontade de Deus exige fé. E encarar algum desafio, algum teste, alguma prova de frente, de joelhos ou com joelhos no chão, exige o quê? Humildade submissa. Você está abrindo as mãos, entregando os pontos. Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Sou tão pecador, sou tão humano. E Deus opera, Deus manifesta. Paulo diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar, ou como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Você já gemeu diante de alguma situação? Prestes ao desespero, sem saber o que fazer, sem entender aquilo? Isso levou você a cair de joelhos e clamar a Deus? A lembrar-se de que há um Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis? Deixa eu contar para vocês a experiência que o meu sogro, pai da Inayá, teve quando naquele dia, início de janeiro de 81,
Ele, minha sogra, com os 2 netos no carro, e no carro à frente, o meu cunhado, sua esposa, Jairo, Hélia, e o filhinho que tinha problemas do coração e sempre caminhava com eles. Quando eles saíram da estância Palavra da Vida, fizeram a curva, numa reta, estrada de terra, havia um loteamento sendo implantado ali, muita movimentação, caminhões e tal. O meu sogro conta que quando ele fez a curva, lá na frente, ele já percebe a Brasília embaixo do caminhão. Era o filho, era a nora e o netinho. E ele desce do carro, ele fala, Urandir, fique aqui que eu vou até lá. E aí ele conta que ele nunca sentiu a ação tão presente do Espírito Santo intercedendo com o Espírito, espíritos inexprimíveis. E ele foi até lá e viu toda aquela cena, mas recebendo o consolo sobrenatural do Senhor. Então vá em frente, de joelhos. O Espírito Santo intercede por você. Ele atua. Deus olha para a sua disposição, Ele sabe da sua luta. Ele não quer a sua resistência, seu orgulho, rebeldia, soberba, qualquer tentativa de fuga por um caminho mais fácil. Ele quer uma entrega. Terceira atitude, então, descanse no Deus soberano e em seu plano. Paulo diz que sabemos, não ignoramos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, independentemente de quais sejam as coisas que nos envolvem ou possam envolver, provar, todas elas não são eventos aleatórios, desconexos do propósito de Deus soberano para as nossas vidas. Então nós descansamos em seu plano, que é o melhor para nós. E Deus não deixa nada fora do seu propósito. E por fim, lembre-se de que você está sendo moldada. Há um propósito, não é algo desconexo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conforme à imagem de Cristo. Este é o alvo maior de Deus para nós. Percebem? Qual a razão de não haver fugas? Por que não devemos fugir? Porque Deus está trabalhando para nos levar à estatura do Senhor Jesus Cristo. Então pense biblicamente ao pensar na vontade de Deus. Nenhum de nós é obra inacabada. Deus está moldando. É como aquela pedra bruta que Ele está esculpindo, o martelo, que é a palavra, o formão, ou outro instrumento, a talhadeira, que é a palavra, o espírito, o martelo, e Deus está esculpindo algo belo, condizente, a imagem do Senhor Jesus Cristo, e Ele usa cada situação, cada circunstância. Não fuja da vontade de Deus. Regozije-se nele. Deixe Deus ser Deus, ainda que possa doer em algum momento do seu plano. O alvo dele está muito acima do conforto que nós, às vezes, buscamos obter nesta vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Queremos orar como o salmista, sonda os nossos corações.
Vê se há algum caminho mau, fora do teu plano, da tua vontade, nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa vida, e guia-nos pelo caminho eterno. Ó Deus, te louvamos porque fomos criados por Ti para Te adorar e como filhos, filhas únicos de Deus. Nós somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus, mas somos limitados, ó Deus, e totalmente incapazes de controlar as nossas vidas ou o curso delas e de saber, e sabemos o que é melhor de fato para nós e também para os nossos, para aquele a quem amamos. Ó Deus, torna-nos sensíveis à realidade de que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas e que usas todas as coisas para nos moldar à semelhança de Jesus. Pai, que a Tua vontade seja feita e que nos alegremos com Teu plano que é perfeito para nós. Deus, nós confiamos em Ti. Em Ti esperamos e em Ti descansamos. Assim nós oramos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.